Muito boa noite. Estamos dando início a mais um Diálogo Ansur. Hoje, como não podia deixar de ser, né, passado já o segundo turno, passado, portanto, todo o conjunto de, de, de- de resultados eleitorais que a gente teve pelo Brasil em primeiro e segundo turno, o nosso Diálogo Ansur de hoje vai conversar um pouco, né, sobre o quadro que foi desenhado, mas a ideia não é a de nem choramingar ou lastimar os resultados alcançados, nem louvar os resultados alcançados, mas é tentar tirar algumas consequências ou analisar algumas consequências desse processo eleitoral sobre o processo político, tendo em vista que, por um lado, esses resultados terão rebatimento na continuidade do governo Lula 3, com certeza, e terão também desdobramentos agora na renovação da Câmara Federal, das casas legislativas, vão ter consequências para 2026. Enfim, que consequências são essas? Que vem pela frente, né? Eu vou apresentar muito rapidamente para vocês o quadro o quadro do resultado, sem nenhuma análise, o simples quadro eleitoral que foi desenhado. No segundo turno, primeiramente, segundo turno, nós tivemos o PSD elegeu 9 prefeituras, o MDB elegeu 7, o PL elegeu 6, União Brasil elegeu 6, mas uma delas está sob júdice, que é a de Jundiaí, porque com a impugnação do candidato vencedor, a votação dele, mais as votações de todos os participantes no primeiro turno, dão mais de 50%, né, de votos e, portanto, não pode validar a eleição do segundo colocado. Então, é algo ainda a ser decidido pela Justiça. O Podemos fez 5, o PT fez 4, Progressistas também fez 4, o PSDB fez 3, o Republicanos 3, o PDT 2, o Avante 1 e o Novo também 1. Na região norte, nós tivemos o MDB 2, Podemos 2, o Avante 1. Na região nordeste, o PT fez 2, PSD 2, Progressistas 2, União Brasil 2, PSDB 1, PL 1. Na região centro-oeste, o PL fez 2, MDB 1, União Brasil 1, Progressistas 1. Na região sudeste, o PSD fez 5, o Republicanos fez 3, o MDB fez 3, Podemos fez 3, PDT 2, PL 2, União Brasil fez 2, mas Jundiaí fora, né? Também o Progressistas fez 1, o PT fez 1 e o Novo fez 1. Na região sul, nós tivemos o PSD com 2, PSDB com 2, União Brasil 1, PT 1, PL 1 e MDB 1. No Brasil, resultados totais, nós tivemos o seguinte quadro. O PSD deu um enorme salto, elegendo 891 prefeituras, o MDB 864, o Progressista 752, União Brasil 591, PL 517, Republicanos 440, PSB 312, PSDB 276, o PT 252, PDT 151, Avante 136, Podemos 129, PRD 77, Solidariedade 63, Cidadania 33, o partido chamado Mobiliza, que eu nem sabia que existia, 21, PCdoB fez 19, Novo fez 19, o PV fez 14, a Rede fez 4 apenas, esse outro partido que eu também não sabia que existia, o Agir, 3, o DC, Democracia Cristã, 2, PMB, que é o Partido da Mulher Brasileira, 2, e o PRTB, 1. Esse é o quadro dos resultados eleitorais, né? A gente percebe claramente que nós tivemos
um avanço da centro-direita, da direita, é, que conformam o chamado centrão. Nós tivemos um aumento forte do chamado centrão. Nós tivemos a extrema-direita avança, mas não avança tanto quanto parecia que poderia avançar, e a centro-esquerda, a esquerda, tem um resultado bastante singelo, né? Esse é o quadro que a gente vê dos resultados eleitorais. Eu queria propor para a nossa conversa aqui que a gente tentasse avançar um pouco sobre as consequências políticas desse resultado eleitoral e o que a gente pode esperar pela frente. Para a gente dar início aos nossos trabalhos, eu vou pedir que o Vicente faça a fala de contexto, né, e que a gente depois abra na sequência para todos os participantes. E queria, antes de passar para o Vicente, já pedir para as pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal, canal Instituto Ansur, que deem o seu like, né, para amplificar a penetração do canal, e que, entendo o interesse, também cliquem no sininho para serem avisados ou avisadas das próximas atividades. Eu vou também dizer que essa nossa atividade, que é desenvolvida pelo Instituto Sul-Americano para a Cooperação e a Gestão Estratégica de Políticas Públicas, tem a parceria do Fórum 21 e tem também a parceria do portal Rede Estação Democracia. Vicente, com você, por favor. Obrigado, Granado. Boa noite a todos e todas, né? Essas eleições do segundo turno, principalmente, foram eleições assim de uma quantidade imensa de análises, você entende, conjunturais, análise em tempo real, né? E mesmo desde domingo à noite, o que nós estamos assistindo, tanto na grande imprensa, né, quanto nas redes sociais, quanto em outros instrumentos, né, um conjunto de considerações, né? Eu sinto que a tônica ainda é uma tônica muito impressionista, embora todos, pela facilidade de acesso aos dados, estão jogando com os referidos dados, né? Então, eu acho que nessa rodada, essa rodada de conversa, talvez pudéssemos, claro, dialogando com os dados, tentar perceber as tendências que saem dessas eleições, né? São tanto tendências que eu chamo de curto prazo, conjunturais, e como tendências também estruturais. Só para dar um exemplo, né? Quer dizer, como sai o sistema partidário e o sistema político dessas eleições municipais, né? Então, é uma primeira questão que eu acho que todos nós poderíamos dar nossas opiniões a respeito das tendências, e claro, e aqui quando eu me refiro às tendências, não só as dominantes, né, mas como tendências que estão ainda na sua fase inicial molecular, mas que são significativas para a gente projetar o futuro, né? Depois também, projeções em termos de atores dessas eleições. Entende? Um exemplo concreto, quer dizer, apesar dos resultados negativos aqui em São Paulo, né, o nosso candidato, o Guilherme Boulos, sai com uma liderança consolidada, né? E certamente em outras cidades ocorreu o mesmo, né? Ou então o contrário, nossas lideranças perdendo potência e perdendo expressão, né? Um outro elemento é quais desafios emergem para o campo democrático, para a esquerda dessas eleições. Eu acho que a gente vai ter de dialogar a esse respeito, né? E, evidentemente, que não poderíamos deixar de falar, né, sobre os grandes atores envolvidos nessas eleições. E aqui eu falo, o governo federal foi envolvido, o Lula foi envolvido, né? Aqui eu falo que o Bolsonaro e o bolsonarismo,
grandes lideranças que foram envolvidas, governadores, né? E também a gente teria que analisar os campos políticos que estão se configurando na sociedade brasileira. Por exemplo, a emergência do Nassau significa um desdobramento do desenvolvimento da extrema-direita no Brasil. Enfim, eu diria que hoje seria muito importante se pudéssemos, você entende, ter considerações sobre essas questões. Evidentemente, todo mundo já quer fazer uma ponte direta entre esses resultados e as eleições de 2026, né? Mas tudo isso são objetos de especulação e certamente nós teremos no futuro de aprofundar um conjunto de variáveis que se expressaram com muita força nesse processo eleitoral das eleições municipais. Então, são essas minhas considerações iniciais e eu acho que a gente pode aí passar para a nossa conversa, nossa roda de conversa. Obrigado, Gustavo. Muito obrigado, Vicente. Bom, então, dando sequência, eu vou pedir para a Nádia Campeão. A Nádia foi vice-prefeita em São Paulo durante a gestão do Fernando Haddad. Então, Nádia, com você, por favor. Sim. Então, tá bom, gente. Boa noite a todos e todas, companheiros. Eu queria agradecer o convite para estar aqui com vocês e agradecer também essa gentileza de me passar a palavra. Eu estou aqui para ouvir esse debate, essa troca de ideias que a gente vai fazer, né? Logo no dia seguinte do término aí do segundo turno. E é claro que não dá para abordar todas as questões que foram levantadas pelo Vicente, pelo Granado, são muitos aspectos, eu acho que a gente vai compondo, né, as diversas opiniões aqui, assim como a gente já tem lido muita coisa, né, para a gente ir formando um quadro mais interessante, né? Então, eu destaquei assim, alguns pontos que eu queria iniciar essa contribuição, gente. Eu acho que a primeira coisa, a gente precisa sempre contextualizar a eleição, esta eleição, em que momento nós estamos desses embates políticos nacionais muito fortes, né? E eu acho que a gente não tem como deixar de marcar o ponto de viragem, né, nacional de 2016, né, que é uma viragem contra a trajetória mais progressista, né, que as forças políticas e o próprio Brasil estavam trilhando até 2016. Então, se a gente não tem como desconsiderar o golpe, né, do impeachment, os 2 anos do governo Temer com aquela voracidade, né, privatista, antinacional, antipopular que ele fez, a pandemia, os 4 anos do Bolsonaro, né, e nesse período todo as mudanças regressivas no mundo, né, que continuam. Então, nós não estamos vivendo de forma nenhuma um período favorável, nem em termos dessa viragem de 2016 para cá, e nem em termos internacionais, né? Nesses 8 anos, 8 anos, 24 vai bater 8 anos de 2016, né? A direita no país ganhou um enorme impulso, né? Não são 2 anos, são 8, né? E, sobretudo, no governo Bolsonaro. Nesse governo Lula, esse início, não tem 2 anos ainda, uma parte dessa direita, né, e do centro-direita, divididos, é verdade, mas também ocupam espaços de governo que eles sabem utilizar muito bem e com muita força no Congresso, né? Essas emendas, os recursos quase bilionários dos fundos partidários e eleitorais, é bom a gente chamar atenção para isso. Quando você soma os recursos que tiveram o PSD, o MDB, o PL, o PP, o Republicanos, dá mais de 1 bilhão. Só o PL tinha 700 milhões de reais, né? Então, eles realmente estão muito turbinados materialmente, né? Com muitos recursos, com muita força no Congresso Nacional, fruto desses últimos 8 anos, né? Então, eu mesmo acho que essas forças da direita, e mais a extrema-direita bolsonarista, têm uma dianteira no uso das redes sociais pela própria característica do que funciona, né?
nessas redes sociais, do posicionamento das big techs, então isso também não é neutro, né? Eles então se utilizam muito disso. Portanto, eu acho que é um quadro que a gente vem muita dificuldade. Nós, a esquerda resistiu, as forças progressistas resistiram e tiveram uma vitória histórica na eleição do Lula e a derrota do Bolsonaro contra todo esse cenário. Então, eu acho importante registrar isso, porque eu estou ouvindo muita coisa já, assodadamente, de como quem diz, essa esquerda não está com nada, essa esquerda já era, essa esquerda nem resistindo está. Eu não acho que isso é verdade, né? Não acho que isso é verdade, é preciso a gente contextualizar a resistência, a reação, a denúncia que nós fizemos e a disputa em condições desfavoráveis, né? Mas a gente já dizia, nós derrotamos o Bolsonaro naquela eleição, mas a direita continua forte, continua ativa e o próprio bolsonarismo, né? Então, nesses resultados, quer dizer, esse contexto é importante. Segunda coisa, os resultados mostram o quê? Né? Alguns destaques. Eleição municipal, muita reeleição de prefeitos, que é uma coisa interessante isso. Eu faço um parênteses só nesse problema de prefeitos, onde eu acho que é bem importante quando a gente elege prefeitos, é porque essa conexão entre as políticas federais, as políticas do governo federal, para chegar no cidadão, muita coisa passa pelos prefeitos, né? O Eduardo está aqui, sabe perfeitamente disso. Quer dizer, essa capilaridade que nos deu muita força nos ciclos do governo Lula e Dilma, porque nós tínhamos prefeituras. Então, as prefeituras que a gente não ganhou, nem em 16 perdemos, em 20 nós perdemos, fazem falta para você mudar o ciclo e conseguir ganhar prefeituras e fazer com que essas políticas do governo federal elas ganhem força. Então, nós aqui nós já estamos também com uma certa desvantagem. Então, muita reeleição, né, dos atuais prefeitos. Acho que a debacle do PSDB precisa ser bem entendida, porque esta debacle do PSDB foi ocupada por esses partidos, por um mosaico, foi canibalizado, né? Aquela votação do PSDB, que na sua grande maioria já era uma votação conservadora, né? Quer dizer, a parte, vamos dizer assim, mais democrática, progressista dos tucanos, já estava muito pequena, né? Muito pequena. Então, você vê que, quando você observa a votação de 2020 do PSDB para agora, é uma despencada de mais de 20 milhões de votos. Esses 20 milhões de votos, não, mais precisamente 25 milhões de votos. Esses 25 milhões de votos foram redistribuídos por esse consórcio PSD, MDB, PL, né? Então é bom a gente entender isso. Acho que teve a derrota do Bolsonaro, eu acho inegável, né? Mas eu chamaria atenção para o seguinte: o Bolsonaro, quando no começo da eleição, ele dizia que estava mirando o Senado em 26. Então, essa coisa de lançar candidatos em diversas capitais e tal, às vezes indo para o segundo turno, ganhando ou perdendo, mas o fato é que ele tinha em mente de ter candidatos fortes ao Senado, porque ele acha que o Senado é um lugar de grande disputa, né? Assim se explica o caso de Goiânia, né? Dele ir atrás desse Fred, porque o cara foi para o segundo turno. Quantos bolsonaristas foram para o segundo turno? Então, lógico que ele já projetou um número grande dessas lideranças e o Senado vão ser 2 vagas, então ele já estava mirando um pouco essa coisa, eu queria chamar a atenção disso, né? Concordo que a vitória foi do consórcio dito aí do Centrão, o que em tendência os analistas, né, dizem que isso significa que o Congresso continuará muito conservador, muito difícil, inclusive em 26, né? Então, acreditar na turma que analisa mais isso, então sim, aqui nós temos um problema, né? E por fim, gente, eu antes de falar por último aqui da questão da esquerda, mais uma coisinha, eu acho que essa eleição ela teve alguns destaques interessantes, né? Alguns destaques. Eu diria que a eleição, os resultados do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Belém e de Fortaleza são muito interessantes e são muito positivos, né? Para essa confluência de forças, essa disputa maior que a gente vai travar daqui para frente e que nós vamos travar em 26. Eu acho que são disputas interessantes, né? E a do Rio de Janeiro, em especial, é uma derrota muito forte do Bolsonaro, né? Niterói também,
o candidato do PDT ganhou do Jordi, que era um outro bolsonarista forte do Rio de Janeiro. Então, eu achei que o resultado do Rio é muito interessante, né? Assim como o de Belo Horizonte se derrotou uma porção de gente ao mesmo tempo. O Tarcísio foi lá, o Nicolas Ferreira, o Zema, né? Então, ali também teve um enfrentamento, para não falar da disputa fortíssima e muito importante de Fortaleza, né? Eu acho que essa história de ficar foi por pouco, foi isso, não, foi um enfrentamento onde a gente mobilizou forças, mobilizou militância, mobilizou forças importantíssimas, né, do PT, parte do PDT, PSB, enfim, né? Então acho que a gente precisa registrar essas questões. E por último, mesmo como duas coisas, tendências assim, né, mais para frente, uma delas é o seguinte: eu acho que para 26 nós vamos ter que ver essa conjunção, essa aliança de forças capaz de ter mais vitórias para governos do Estado e para as candidaturas ao Senado, né? Porque as candidaturas à Câmara, né, aí nós vamos usar a base de votos que nós temos. A nosso campo teve mais de 20 milhões de votos para vereador nessa eleição. É muito importante, que a eleição de vereador é muito difícil. Então, nós vamos conseguir fazer uma disputa por bancadas significativas. Não sei se a gente aumenta, mas não vejo nenhum motivo que a gente diminuiria, né? Mas já a disputa para o Senado e para o governo dos estados, eu acho que nós vamos ter que trabalhar mais, né, a partir desse cenário apontado nesta eleição. E a esquerda, companheiros e companheiras, eu acho que a gente precisa estar aberto, né, com um sentido sempre autocrítico, né, da nossa trajetória para uma atualização, né? É preciso que a gente faça, evidentemente, em diversos aspectos. O Jairo Nicolau disse numa entrevista, acho que antes de ontem, né, ele diz: olha, a esquerda precisa renovar as lideranças. Ele diz: não é tanto o problema das ideias, na opinião dele, né, as propostas, mas as lideranças. Precisa ter caras novas, lideranças novas. Talvez isso seja realmente importante, mas acho que nós precisamos atualizar a nossa plataforma de lutas, porque as coisas mudaram. A questão do trabalho mudou, está aí o debate de empreendedorismo e a questão do trabalho, dos empregos. Então, nós temos que atualizar esse debate, luta coletiva versus o individualismo, o papel do Estado. Então, tudo isso eu acho que a gente deve atualizar. E atualizar também a nossa prática do trabalho popular. Evidente, já está sendo apontado já faz um tempo, de que nós precisamos, apesar das condições muito desfavoráveis em que a gente atua, com a destruição que teve do sindicalismo, criminalização de movimentos, isso tudo nos afeta. Mas não vai ser com descaracterização, nem fazendo só penitência, que nós vamos resolver. Nós temos que nos dedicar a elaborar melhor, né, tanto teoricamente como politicamente, para que a gente possa fazer frente a esses novos desafios colocados para toda a esquerda. Mas acho que nós temos dificuldades, mas o horizonte para 26 eu acredito que vai ser uma disputa dura, mas nós vamos chegar com condições de enfrentar e trabalhar pela reeleição do presidente Lula, né? Ou aquilo que ele venha a propor, né? Para as forças políticas. Eu acredito numa reeleição do presidente Lula. Acho que a gente devia partir daí para construir as nossas linhas de atuação nesse próximo período. Fico por aqui. Obrigada, Granada. Muito obrigado, Nádia. Eu vou passar, então, para o Biratã de Paula. O Biratã é presidente do Conselho da Fundação Escola de Sociologia e Política. Bira, com você, por favor. Ok, boa noite a todos. Prazer ver vários companheiros aí, inclusive meu colega de profissão, o professor Aitan Sipaí. Não sei se está aí na tela. Bom, vou falar um pouco geral, depois sobre São Paulo um pouco mais, tá? Eu acho que houve, nessas eleições, a expectativa é que a esquerda poderia ter um desempenho melhor.
Eu acho que ela sofreu uma votação muito abaixo da expectativa traçada desde o ano passado e no começo do ano, pelo menos dentro do PT. Acho que ganhou corpo as forças conservadoras e deixando a esquerda reduzida a um número de municípios muito pequeno. Isso tem muita influência na eleição de parlamentares em 2026, na Câmara Federal e para as Assembleias Legislativas. Uma das razões, que acho que a Nádia cita de um grande êxito dos candidatos a prefeito à reeleição, é que o governo Lula III, ele é um governo que tem tido feito progresso no país. Há dados melhores da economia, de crescimento acima do que a Faria Lima e o próprio FMI e o próprio governo imaginava, uma inflação sob controle, um aumento do salário mínimo, um aumento do emprego, um aumento da renda, mas isso não tem a mesma apreensão que ocorreu no passado. Em 2012, o PT teve 27% dos votos nas eleições municipais, agora não chegou a 8%. Porque agora houve uma retirada de direitos muito grande a partir do golpe de 2016 e nós não conseguimos repor uma parte dos direitos retirados do mundo do trabalho das pessoas e não melhoramos de maneira significativa os serviços públicos, razão daquela crise de 2013 que começou aqui em São Paulo com a questão do passe livre, se vocês lembram bem. Aquela sensação, o país estava quase com pleno emprego para padrões brasileiros, segundo o governo Dilma, em 2013, vocês notam que em maio, junho, teve aquelas jornadas que alimentaram todo um descontentamento que nasceu e foi consubstanciado na dificuldade da Dilma se reeleger e depois do golpe subsequente. Então, acho que o governo faz coisas e vocês notem que a aprovação do Lula nacional não aumenta, está estacionada, flutua, ora um pouco para cima, um pouco para baixo, apesar dos êxitos comparados ao que era o governo Bolsonaro. Então, a minha impressão é que falta ao governo uma operação política de esclarecimento para a população do que faz e do porquê não faz aquilo que gostaria de fazer. Porque isso precisa ser explicado à exaustão à população, por que nós não melhoramos para valer o Sistema Único de Saúde, o sistema educacional brasileiro, não tratamos a questão da assistência social, porque estamos com uma política limitada no Ministério do nosso ex-governador e ministro Wellington Dias, e com uma máquina pública burocratizada. Nossa ministra de Gestão de Extração Progressista é uma lástima, porque ela orienta uma série de regras de controle funcional, quando o nosso negócio, quem viveu experiência de administrar governos, sabe que a organização serve à política. E não é a política que serve à organização. A organização tem que estar a serviço da ação. Isso vale para partido político, vale para sindicato e vale para o governo. E nós não temos hoje o desaparecimento dos ministérios pelo governo passado, já pelo golpe, especialmente com o Bolsonaro. É uma lerdeza com a sua composição, aprisionada pela política de déficit perseguido pelo Ministério da Fazenda, e agora estão atacando todo o orçamento das áreas da saúde, da educação, entre outros, como das ciências, por exemplo, com cortes nessas contingenciamento do orçamento deste ano. Então, esse quadro é um quadro nacional, apesar dos avanços do governo, há uma operação
na minha opinião, deficitária de mostrar o que é feito e por que não se faz mais, e, ao mesmo tempo, há um pé de chumbo na economia que limita a ação do governo. Nós ganhamos um governo numa frente ampla, mas quem participou do governo dessa frente ampla? Alckmin. Esse povo não tinha voto em 2022. Eles não tiveram voto, até teve 4,5%. Esse centro, naquela época, assim como na passada, não tiveram votos. Por isso que se juntaram, uma das razões que se juntaram ao PT e ajudaram as eleições. E foi correto isso, que eu acho que eles não tinham voto para ter peso político suficiente para dirigir a política econômica do governo. Uma coisa é ajudar o governo a ocupar ministério e fazer política, faz parte, mas eles não, o peso do governo, dessa política centrista, de certa maneira um pouco liberal, na minha opinião, é excessiva para o peso político eleitoral dos que foram para o governo no processo eleitoral do Lula. E em São Paulo, acho que a coisa, são várias as razões que explicam aqui. Acho que o Boulos fez uma campanha, uma grande campanha, positivo. Ele se desdobrou pessoalmente nos últimos 15 dias, ao máximo, deu de si, pesquisa desfavorável, ele tentando animar a militância, houve um ânimo de estudo, mas não conseguiu desbloquear um certo veto, uma certa rejeição à candidatura dele. A campanha não foi bem sucedida nesse processo. E eu acho que isso tem assento, em parte, na perda de capilaridade dos partidos políticos, eu falo no caso do PT, em particular, com o tecido do povo e os movimentos de diversos matizes que tem em cada um dos 96 distritos da cidade de São Paulo. Nosso partido PT nacional, estadual e municipal, as suas direções deveriam hoje ter oferecido a sua renúncia e convocado congressos para renovar suas direções, no caso do PT, na minha opinião. Porque elas conduziram o processo eleitoral do ano passado, fazendo uma série de debates por vídeo, com cartilhinhas de como se comportar nas eleições, e foram as eleições, porque o PT, viu nada, também teve foi um dos partidos com os maiores fundos partidários, e não faltaram recursos para as eleições aqui em São Paulo, para todos os vereadores, pelo menos do PT. Não estou falando pelos outros partidos. Então, foi uma dos processos eleitorais com o maior volume de recursos expostos. Eu acho que a candidatura do Boulos reuniu uma amplitude em São Paulo. Ela teve apoio do que há de melhor na sociedade, até setores conservadores vieram. O problema é que ele não conseguiu, com isso, desbloquear a rejeição. Mas a candidatura, na minha opinião, teve timidez. O processo, veja o seguinte: havia um debate sobre vamos aprovar a política de implantar tarifa zero na cidade. Houve essa discussão, houve essa orientação e houve uma vacilação e esse tema saiu de campanha. A gente pode dizer, mas será que tem dinheiro, condição, não sei o quê? Eu sou favorável à eleição, prometa tudo ao povo que você acha que é importante para o povo. Tem que prometer e tentar fazer, depois explica quais são os adversários que você não consegue fazer, e não ficar recuado. Por exemplo, na área da saúde, nós falamos do poupa-tempo, e qual a explicação que isso significa? Por que não falamos que iam tomar conta do Hospital Universitário do Butantã, tomar conta do Hospital Sorocabano, que estão aí paralisados na mão da USPA, da Secretaria de Estado, do HU, e o Sorocabano do Estado e Prefeitura? Então, tinha que ter coisas concretas, incisivas, e estender a 100% a saúde da família para todas as casas. Nós tínhamos sugerido que a Prefeitura tivesse, nos 96 mil distritos, nós contrataríamos 100 mil jovens por ano para, durante 2 anos, ganhar uma bolsa de R$ 700
para ficar meio período em cada um dos distritos, articulado pela subprefeitura, para eles, jovens, moradores de cada um dos distritos, ajudarem, entender e estudar as políticas públicas de transporte, de saúde, de cultura, de educação que aconteceria no seu distrito, estudada por esses 100 mil jovens. Então, eles ficariam 2 anos monitorados, pessoas recrutadas naquele local, que ia ter todo tipo de... Então, várias propostas ousadas, boas ou não, como isso que eu estou falando, houve uma timidez. Será que isso é possível? Será que dá certo? Quanto custa isso? Eu, como participei de algumas coisas do programa, senti isso. Além do a sempre medrosa falta de entender a importância de turbinar a ação da subprefeitura, deixar claro que aquele governo local ia fazer para aquela população nesse novo governo. Então, eu acho que nós temos sugerido, por exemplo, São Paulo concentra o maior número de profissionais de saúde da América do Sul, Latina, os maiores centros, faculdades de medicina. Nós temos que criar um centro industrial, tecnológico, educacional e industrial de saúde, por exemplo, na Zona Leste. Então, ou seja, tinha várias propostas e tudo, como isso eram todas coisas sonhadoras, a campanha não formulou ideias mais claras para que o povo pudesse sonhar junto uma mudança necessária. Então, acho que isso houve problemas, na minha opinião, de falta de ousadia de priorizar meia dúzia de temas que fossem muito inteligíveis para tentar quebrar a resistência da população. E outra coisa, uma política, no caso do PT, desastrosa no plano da região metropolitana. Nós somos massacrados em Osasco por uma candidatura que tem interesse apenas de se manifestar para poder ajudar a se reeleger como deputado estadual, o Emílio. Aqui em Guarulhos, uma vergonha, a maneira como se operou, que o Eloy saiu, foi disputar por outro partido, o PT ficou em terceiro, quarto lugar. Ou seja, em Franco da Rocha, nessa região, uma operação urdida para tentar manter um controle de uma região toda, atrapalhada, se perde a eleição. Não há explicações para as razões de perda de Araraquara. O governo federal tem uma política republicana tupiniquim. Diadema vive um massacre de falta de verbas, assim como Rio Grande do Norte. O governo de Temer e Bolsonaro trataram esses locais, especialmente a Fátima Bezerra, governador do Rio Grande do Norte, e o nosso prefeito Felipe aqui, a pão e água. E o nosso governo republicano manteve eles a pão e água, senão teriam ganho a eleição em Diadema e em Natal. Isso, ou seja, como é que é isso? A política não existe, é só a questão da administração de um governo nacional e aqui no Estado de maneira burocratizada. Então, eu acho que nós temos, no caso do Partido dos Trabalhadores, um desafio de refazer as suas direções e reabrir uma discussão e ver o que nós queremos daqui para frente. Eu não sei nada. Se o Lula quiser ser candidato, ele vai ser candidato. Acho que ele poderá não querer ser candidato pelas razões de idade, de saúde e de um desafio de eventualmente ter uma eleição com muita dificuldade. Não sei, nós temos que ter os partidos progressistas com esforço de ver os cenários possíveis e se preparar para essas possibilidades. Mas o governo federal, contrariamente do que eu vi hoje durante o dia, temos que ampliar o governo, colocar o Lira e o Pacheco dentro do governo, porque eles ganharam mais força das eleições. Eu acho que não. Nós temos que melhorar, na minha opinião. Os nossos ministros precisam entregar mais. Por enquanto é só isso. Obrigado, Bira. Vou pedir então para o Jorge Branco agora. Jorge, com você, por favor. Obrigado, viu, Granado, Vicente, pelo convite. E foi bastante importante ouvir a prefeita Nádia e o professor Bira aqui.
Eu vou tentar me ater aqui aos 10, 11 minutos, então eu vou largar aqui algumas ideias, ainda menos colado aos números, mas muito colado à dinâmica anterior e à dinâmica das eleições, né? A primeira delas aqui que eu acho muito decisivo. Nós vivemos um processo, seja por conta da reorganização do sistema político, que ele é sempre gradativo, mas que ele vem ocorrendo nos últimos anos, episódio das emendas, emendas secretas, fundo eleitoral, enfim, que eu acho que acabou se tornando, na forma em que foi adotada, um tiro pela culatra, mas isso é outro debate ainda. As eleições se descolaram das relações políticas. E isso faz com que se desmorone muito rapidamente determinadas relações, processos de representação política, e ao se descolar da política, as eleições também se descolam da economia. Então, esse tema de alianças sociais, programa, fica diluído numa eleição eminentemente publicitária e às vezes até mesmo antipublicitária com as redes, né? Então, verdade e não verdade se confundem, se constrói e se desconstrói numa velocidade muito grande e que permite, principalmente à extrema-direita, ter criado lideranças eleitorais, personalidades eleitorais, que foram ao segundo turno sem qualquer explicação, né? Quer dizer, sem qualquer explicação clássica. E isso bate muito em prejuízo à forma com que a esquerda brasileira se constituiu. Segundo ponto, tá, na minha opinião, bastante vinculado a isso, fica muito próximo desse debate, do esfacelamento programático da esquerda, da diluição programática da esquerda, mas eu acho que a gente criou aqui, vive hoje uma esquerda brasileira muito estatizada, né? Muito dependente do sistema eleitoral, do fundo eleitoral, do parlamento, e uma extrema direita, não a direita, ao contrário, uma extrema direita extremamente socializada, né? Que disputa, que vai à sociedade para disputar as eleições. E a esquerda, paradoxalmente, passou a fazer o caminho inverso. Vai às eleições para tentar chegar à sociedade. E isso gera essa desconexão, essa perda de musculatura da esquerda, né? Uma esquerda mais institucionalizada e uma extrema-direita de movimento. O de movimento não é de movimentos sociais, é de movimento no sentido gramsciano da palavra, né? De luta política. Terceiro, efetivamente, eu queria me referenciar para poupar tempo no professor Bira, eu acho que há um deslocamento da opinião média da sociedade brasileira para a direita, como forma de tentar explicar dificuldades que são econômicas, uma crise econômica que não é criada pela esquerda, mas que este giro responsabiliza a esquerda, a democracia, a construção de direitos, né, como o grande criminoso, o grande culpado da falta de oportunidades, da crise, da desregulamentação. E nisso, acho que a Nádia, nossa prefeita aqui, fez a devida referência ao impacto pouco reconhecido pelo empresariado brasileiro do governo Temer. Reformas em 2 anos brutais, que mudaram a disposição social e econômica das classes, frações de classe, grupos sociais. O Temer foi mais importante do que importante não quer dizer positivamente importante, foi mais impactante, vamos dizer assim, para deixar mais nítido, foi mais impactante do que se costuma chamar a atenção.
desestruturou uma relação de classes e nisso a esquerda. Quarto, a mais básica de todas, a direita cresceu. Eu acho que a gente não pode sofismar a respeito disso. A direita, mas é pior que isso. A direita e a extrema-direita vem crescendo. Ela não cresceu somente neste episódio eleitoral. Ela vem crescendo em mais episódios eleitorais desde 2014, mas de novo, que me referenciando na Nádia, a partir do impeachment, enfim, mas de 14, né? É ali que começa a ser questionado o sistema político brasileiro, houve fraude, enfim, todo. Então, isso é uma coisa que a gente precisa compreender. E no crescimento da direita, quem cresceu efetivamente, quem lidera, quem protagoniza o crescimento da direita é a extrema-direita, gerando uma peculiaridade no Brasil, que é o deslocamento do centro democrático e até mesmo da centro-direita para a extrema-direita. Ele não foi eliminado, ele foi deslocado. E aí seus partidos, evidente, determinadas personalidades deixaram de existir. Mas se a gente perceber bem, a base do PSDB, PMDB, outros partidos que ocupavam esse campo de centro, até mesmo de centro democrático, é o caso do PSDB, é o caso do PMDB. Se a gente pegar um período um pouquinho mais longo da Constituinte para cá, eles foram deslocados. Pessoas que tinham posicionamentos democráticos e passaram, alguns aceleradamente, outros um pouco mais vagarosamente, mas passaram a compor e legitimar posições de extrema-direita. Quinto, aqui na minha conta, essa ideia de que o governo venceu tem que ser muito relativizada, que eu tenho ouvido isso. O governo venceu, quem sustenta essa ideia diz o seguinte: não, os partidos que compõem. A pergunta é que esses partidos que compõem o governo estarão com o governo no semestre eleitoral? Apoiarão a candidatura do centro do governo, do Lula, por exemplo? Pouco provável. É mais provável que às vésperas das eleições haja um jogo e uma reorganização. Então, eu acho muito duvidoso essa ideia de que o governo, por exemplo, partidos e legendas que estão no governo cresceram e venceram. Mas eu acho que não é possível dizer o governo venceu. Pode ser marketing, tentativa de convencer, mas aí tentando entrar um pouquinho na esquerda aqui. Sexto, há uma equação mal feita entre essa ideia num período, vamos dizer assim, recessivo, regressivo da política, de frente ampla, anti-extrema-direita, anti-reacionária, com abdicação de valores. Há um aumento notório da politização do debate aqui no Brasil. Então, aquele paradigma racionalista, pragmático, de as pessoas votam num bom governo, me deu um emprego, me deu uma casa, me deu o ProUni, por isso eu vou votar no governo, ele já não é tão direto. Esse paradigma está erodido. Então, nós encontramos jovens de periferia, negros, do ProUni, com família, Bolsa Família, e que votaram no Bolsonaro. Porque votaram em nome de uma compreensão difícil de lidar, mas uma compreensão sobre valores ideológicos. Ou seja, esta ideia de que há que a gente, às vezes, erroneamente diz que é politizado aquilo que concorda com o que eu concordo, não se aplica. É politizado quando a sociedade brasileira está mais politizada porque ela tem um pré-posicionamento político mais forte, mais amplo do que tinha 10, 15 ou 20 anos atrás. E esta ideia não foi tão compreendida aqui em Porto Alegre, foi um episódio muito nítido disso, a imensa dificuldade de disputar valores humanísticos, valores democráticos. Se escondeu isso, inclusive. Bom, os números ainda vão ser compreendidos, são
Só para a gente fazer um recorte, são 95 municípios com 200 mil eleitores ou mais, quase 100. São poucos, mas em termos de eleitores e população, muito pesados, né? E o quadro é ruim para a esquerda, para o PT, PCdoB, PSOL, é ruim. Os outros partidos, é uma característica do Brasil que fica mais acelerada, agudizada, os outros partidos não conseguem posicionar na política, num campo, numa régua, né? numa escala da política entre esquerda e direita, não conseguem posicionar os eleitos, assim como os deputados, pelos partidos. São legendas estatais, né? São quase empresas eleitorais, que teríamos que ver caso a caso dos eleitos enfim, o que disse na campanha, qual o seu passado, mas é notoriamente a ampla maioria dos eleitos, dos bem votados, desse amontoado de siglas estatais que nós vemos ali, eles se posicionam à direita e até mesmo na extrema direita. Bom, 2 minutinhos, pode ser, Granado, sobre Porto Alegre, que eu acho que está chamando muita atenção. Eu não acho plausível a gente tratar com surpresa o resultado eleitoral em Porto Alegre. Ele é explicável, né? Claro que a explicação vai evoluir com o tempo, com a análise, com dados, mas ele é explicável. Primeiro, porque nós estamos tratando de uma reeleição, como disse a Nádia, parte na frente. Para a presidência da República, o único presidente a não ser reeleito foi Jair Bolsonaro, agora. Fernando Henrique Cardoso foi reeleito, Lula foi reeleito, a Dilma foi reeleita. O Temer não concorreu, e o primeiro presidente da República não reeleito foi o Jair Bolsonaro, agora, uma importantíssima, decisiva vitória do Lula. Primeiro, ele é prefeito. Segundo, ele é um candidato, e agora um prefeito novamente, da elite. Fechou o ciclo, o grande empresariado, e há uma característica muito peculiar no tempo aqui. Nos últimos 10 anos se formou um núcleo dirigente em torno de 10 ou 15 empresas, construtoras, grandes supermercados, comunicação, que passaram a organizar um partido político não público e que passaram efetivamente, antes era mais disperso, a burguesia fazia isso no genérico, e em Porto Alegre passou a fazer de forma efetiva. A grande empresa local de mídia, uma empresa muito antiga, a RBS, passou por um reposicionamento societário que nada tem a ver com fazer lucro, porque poucas empresas de comunicação dão lucro, mas metade das ações agora passaram a ser da família Sirotsky, e a outra metade desse conglomerado de empresas. São construtoras, na grande medida, que não querem fazer lucro com a comunicação, querem construir legitimidade na opinião pública para as condições de fazerem lucro, mudar plano diretor, etc. Por que eu estou dizendo isso? Pela segunda assertiva. No entanto, o Sebastião Melo não é um candidato de elite. Ele é um candidato popular, pobre, da periferia da cidade de Porto Alegre, que defendeu o orçamento participativo, recebeu o apoio em 2020, numa eleição que ele perdeu, o candidato PSDB, da Manuela Dávila, por exemplo. O PT acabou apoiando escondidamente, mas a Manuela declarou apoio ao segundo turno, com compromissos contra a privatização da empresa de água, da empresa de transporte coletivo, defesa do orçamento participativo. Pois bem, é uma personalidade que transitou para a extrema-direita, mas mantém o orçamento participativo, criou o prefeito de praça, congresso da cidade, usa chapéu, anda pela cidade e contou com o benefício de um equívoco estratégico e tático da campanha da esquerda aqui, brutal. A candidatura da Maria do Rosário já nasceu errada, que a esquerda, em especial o PT em Porto Alegre,
tem uma longa tradição de prévias, encontros, e fruto das novas regras do PT, foi decidido em diretório em novembro do ano passado, o pessoal se comportou do mesmo jeito, acabou, é aquele paradoxo, acabou fazendo uma aliança estreita, posicionada, de esquerda, e uma retórica centro muito despolitizada. Grande parte da campanha não foi para debater a cidade, para afirmar valores, mas foi tentando demonstrar que a Maria do Rosário era Maria, não era mais Maria do Rosário, era mãe, era cristã, passou o mês a campanha dizendo que ela era cristã. E aí temos aqui um caso onde a, a protagonista, ou a atriz política, atora política, a Maria sai, na minha avaliação, menor como capital político do que entrou na. E a esquerda também. Elegeu um ou dois vereadores a mais, mas continua minoritária na Câmara, não fez uma afirmação de valores, não apresentou boas propostas, né? E há o outro e último fenômeno, na minha avaliação, o governo federal entrou muito errado no tema, ou transformou uma iniciativa positiva no tema da grave das enchentes, né? O governo foi muito diligente, entrou, mas logo acabou criando um ministério extraordinário para a reconstrução. O líder desse ministério extraordinário resolveu fazer disputa eleitoral e virou contra. Então virou a ideia de que o prefeito trabalhava, estava nos bairros e, enfim, o PT, o governo Lula, Maria do Rosário, eu, qualquer um, estávamos interessados em achar culpados e não ajudar a população. Essa narrativa se consolidou e e ele, enfim, resultou como um prefeito ativo, apesar de suas responsabilidades objetivas, um prefeito ativo na defesa da população. Ganhou em todos os bairros afogados, em todos os bairros afogados. Ganhou nos bairros de classe média alta, dos ricos, dos pobres e dos muito pobres. Não ganhamos em nenhuma zonal de Porto Alegre. Então, vamos ter que reconstruir bastante aqui. Muito obrigado, Jorge. Eu peço desculpas, Jorge, eu não apresentei você, eu apresentei as outras pessoas, não apresentei você. Jorge Branco é cientista político, é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é diretor da revista Democracia e Direitos Fundamentais e é também do Instituto Novos Paradigmas. Eduardo Tadeu, com você, por favor. É porque, bom, primeiro, quero agradecer o convite, Granado, Trevas, depois, com respeito do Jorge e do Bira, mas eu achei a Nádia fantástica, Nádia. Quero babei aqui com a sua análise. Depois é o seguinte, que eu tentando colocar alguns pontos também para o debate. Um é que eu, muito sinceramente, não vi grandes mudanças nessas eleições municipais do ponto de vista ninguém goleou e ninguém foi goleado. Os números são engraçados, porque assim, os números são das cidades com mais de 100 mil habitantes, que, como disse o Jorge, concentram um pouco cada população. O PSD, MDB, União e PP pularam de 96 prefeituras para 101, ou seja, 5 a mais. Mas, em compensação, o PSDB caiu de 128 para 111. Então, no cômputo geral, nas cidades de mais de 100 mil habitantes, esse centrão perdeu cidades, diminuiu o número de cidades. O que teve nessa eleição, como disse algumas pessoas, a Nádia, é a eleição da reeleição. 82% dos candidatos e candidatas à reeleição foi reeleito. De 2.916 candidatos e candidatas à reeleição, 2.400 foram reeleitos. Nas capitais, 16 foram reeleitos, 5 perderam a eleição e o resto foi sucessão. Essa reeleição, eu acho que tem um fenômeno que é o das emendas impositivas, do Congresso dominar parcela significativa dos investimentos do governo federal e desses investimentos serem feitos através da transferência aos municípios. Um parênteses, para a gente debater depois.
que não tem problema, não tem nada a ver com as transferências diretas que a mídia corporativa começou a chamar de emenda PIX, que tem fiscalização, sim, do Tribunal de Contas do Estado, tem fiscalização do Ministério Público, mas a quantidade de emendas impositivas, bilhões, 50 bilhões esse ano, é um absurdo. A outra coisa, quem ganhou essas eleições foram os governadores e governadoras. O mapa é impressionante. O governador de Alagoas é o campeão, que elegeu 63% dos municípios de Alagoas, os Renan, os Calheiros. O Pará, o Helder fez 50% e agora a capital. E aí vai. Onde o PSDB teve voto foi em Pernambuco, da Raquel, e em Mato Grosso do Sul. O Eduardo, seu governador, Jorge, que é o único que do PSDB que não conseguiu nem fazer a lição de casa. Então, eu acho que essa é o cenário. Ou seja, é um cenário que não tem grande mudança no tabuleiro. Alguém falou aqui antes de mim que teve talvez até as mesmas pessoas aqui na minha região, todo mundo que era do PSDB, que era hegemônico aqui, um saiu pelo PSD, o outro pelo PL, o outro pelo... São as mesmas pessoas que mudaram de partido. Agora, eu acho que teve, obviamente, um crescimento à direita. Os republicanos e o PL cresceram muito o número de votos, e eu acho que teve uma consolidação do bolsonarismo como um campo político. Eu diria que a Nádia tem razão da importância da vitória no Rio de Janeiro, de bater no Ramagem, a importância de Niterói, mas o que me espanta, Nádia, é que quem é o Ramagem mesmo? Um sujeito X, mas aí ele é o 22, tem 30% dos votos. E assim, a gente pode explicar Aracaju, Curitiba, Cuiabá, e como disse a Nádia, mesmo Goiânia, né? Eu acho que esse é a única novidade, digamos assim, nessa eleição. Teve uma consolidação desse campo em torno do bolsonarismo, na minha visão. No corintiano é assim, o cara ou a cara dizia eu sou o Bolsonaro aqui, já tinha 20% dos votos. Foi assim em boa parte dos municípios, com algumas coisas estrondosas, como Curitiba. Aracaju, a candidata ganhou do candidato do Edivaldo, que é o prefeito, e do Fábio, do governador. Né? Assim, simplesmente, simples assim. O Fábio foi um dos governadores que não fez os prefeitos. Portanto, eu acho que essa eleição não mexeu, digamos assim. E, como disse a Nádia também, o movimento à direita, que é um movimento que não é dessa eleição, é um movimento que, por exemplo, na eleição do Uruguai ontem, o Yamandu teve 43% dos votos, foi o primeiro colocado, a Frente Ampla elegeu a maioria do Senado, mas os brancos e os colorados tiveram 45%. A direita lá está divulgando que a direita teve 45% e a Frente Ampla 43%, somando os votos dos brancos e dos colorados. Vai ser um pau lá no Uruguai. Essa semana a gente vai ter eleição nos Estados Unidos e eu não sei o que vocês estão apostando, mas o negócio está ruim. Está bem ruim, eu acho. Tendencialmente, uma chance bastante grande da nova eleição do Trump, e um Trump com mais gás, com mais vontade. Assim. Então, acho que essa Portanto, eu acho que a discussão, menos do que eleitoral, é a discussão da disputa de hegemonia, que é um pouco assim, minha leitura também bastante corintiana, nos anos 70, 80, a gente conseguiu fazer com que a democracia, a cidadania, os direitos fossem as palavras de ordem, e de alguma forma nós construímos uma hegemonia no sentido das ideias, no sentido dos conceitos. Essa hegemonia foi combatida depois da queda do muro, depois da globalização, e o neoliberalismo veio acachapante, de uma maneira que o nosso pessoal ficou com vergonha de defender algumas bandeiras, e aí ficou abaixando a cabeça, digamos assim, para alguns cânones neoliberais.
o período depois da crise de 2008, que parecia que vinha o que o Emir Sader chamou de um pós-neoliberalismo, particularmente na América Latina, sucumbiu. E aí, para concluir, assim, sucumbiu a quê? Né? E acho que essa é a discussão que a gente está fazendo aqui, que as pessoas estão buscando nas ações do governo, que eu concordo com boa parte do que foi falado aqui, mas sim, fundamentalmente, é uma descrença da população na democracia. Então, aquilo que nós pelejamos para construir, que era a democracia, vai melhorar a sua vida. O que as pessoas sacaram hoje é essa democracia não melhorou a minha vida. E se melhorou, as pessoas não veem que foi a democracia que fez isso. E não é no Brasil. No segundo turno ontem, uma coisa que me impressionou mais do que os votos foi os não votos. Houve cidade com 49% de abstenção branco e nulo. A média foi na casa dos 40%. Foi a casa dos 30% de quem não foi votar, e se somar os branco e nulo, dá mais de 35% na maioria das cidades, algumas chegando a quase 50%. Eu acho que esse é o sentimento e juntando isso, óbvio, com o trabalho em plataforma, com as redes sociais, com as mudanças no mundo do trabalho, mas um espírito de que esse sistema, e todo mundo aqui nessa sala tem claro que nós somos um sistema hoje, é, é, nós, digamos, construímos uma lógica de defesa e o nosso pessoal tem defendido as instituições de uma maneira muito, digamos, bastante fanática, né? As instituições, o Supremo Tribunal Federal e assim por diante. E aí eu acho que tem um problema, que eu acho que esse é o problema de fundo, a democracia liberal moderna não completou a sua promessa de mudança e de transformação. As pessoas no mundo estão dizendo, olha, não serviu, não dá, queremos outra coisa. Portanto, o que está no pano de fundo continua sendo a disputa com o neoliberalismo, que é o papel do Estado, e eu acho que eles estão ganhando, deixando claro isso, do ponto de vista da ideia liberal, conservadora, etc. E aí, a imagem para mim é a seguinte, ó, como disse o Bira, na campanha em São Paulo, você tem um candidato que é do movimento social, do PSOL, que vai para a televisão todo bonitinho, arrumadinho, de blazer, falando bem, falando corretamente, um português perfeito, falando concatenado, tranquilo, demonstrando habilidade. Aí pega um outro cara que vai lá para o debate de boné, falando nhaca, e vai para o pau e não está nem aí com as regras do debate de coisa nenhuma. Aí a pergunta para o sujeito lá da periferia, onde esse cara ganhou, quem que é o antissistema desses dois aí mesmo? Quem desses dois é contra essa balela toda que me oprime, que me explora? O cara vai dizer, é o Marçal. É o cara que foi de boné, que confronta as regras, e não é o cara bonzinho, né, que é o Boulos. Então, acho que assim, essa eleição não mexeu muito, essa mexida do centro é uma mexida entre eles. Houve, obviamente, na minha opinião, uma consolidação de um campo eleitoral em torno do bolsonarismo à direita, que foi bem em geral. É só olhar o número, a quantidade de votos no PL superou de longe todos os partidos e o crescimento. O crescimento não é importante, porque o PL virou o bolsonarismo agora, mas a quantidade de votos é muito grande. E eu acho que esse é um movimento mais geral. Acho que tem todas essas questões que a gente está colocando, do trabalho de base, da mudança, do governo, dos ministros, da comunicação, mas acho que tem um pano de fundo, que é a disputa que o neoliberalismo venceu, ideologicamente falando,
do ponto de vista da ideia cultural, dos valores e conceitos chaves, como o conceito do equilíbrio fiscal, que o nosso povo só fala nisso, e uma decepção popular com a tal da democracia que nós lutamos tanto para impor e que não mudou a vida das pessoas. As pessoas dizem, isso aí não me representa, eu vou tentar outra coisa. Por enquanto é só, Bernardo. Muito obrigado, Edu. Também não apresentei o Edu, desculpe. O Edu foi prefeito de Várzea Paulista, foi também presidente da Associação Brasileira de Municípios, é hoje diretor executivo da mesma Associação Brasileira de Municípios. Eu vou pedir para o Carlos Tibúrcio agora. Tibúrcio é do Fórum 21, é coordenador do Fórum 21, é jornalista, e era, no outro governo Lula, ele era o responsável principal pela elaboração dos discursos do presidente. Tibúrcio, com você, por favor. Boa noite. Eu estou muito contemplado com as intervenções anteriores. Muito boas, um quadro realmente que responde aos problemas que a gente está enfrentando hoje. Eu queria só acrescentar uma coisa, e basicamente é essa coisa mesmo. Eu acredito que o resultado das eleições eles estão dentro da expectativa do presidente Lula e do governo, com todas as restrições e observações que foram feitas aqui. Diferentemente do que o companheiro Eduardo concluiu, eu acho que o bolsonarismo, apesar do número de votos, perdeu politicamente, enfraqueceu-se relativamente e tenderá a se enfraquecer mais se houver justiça e os processos chegarem às conclusões que a gente espera. Então, a conclusão que eu cheguei sobre a extrema-direita bolsonarista foi essa, e acredito que isso está dentro da estratégia do presidente Lula de considerar, nas condições atuais, fundamental enfraquecer, derrotar politicamente a extrema-direita bolsonarista, apesar de que isso obriga cada vez mais negociar com esse centro, com esse centrão que se fortaleceu indubitavelmente nas eleições municipais. Agora, essa estratégia ela responde a duas questões fundamentais. A questão da governabilidade, pagando-se um preço por isso, um preço político alto, e a construção das condições de reeleição ou de vitória eleitoral, se não for a reeleição do presidente Lula, em 2026, sendo mais provável a reeleição do presidente. Essa estratégia responde a uma outra questão que é inexorável para as forças de esquerda e progressistas, gostemos ou não. Mas nós precisamos de tempo histórico. Nós temos que ganhar tempo para reverter as consequências das derrotas que sofremos. Evidentemente, mudando as práticas. Olha, eu coloco isso do ponto de vista bem institucional, bem das condições de governabilidade atuais. Contudo, a gente sabe que a política não se restringe a esse campo, embora esse campo seja fundamental. O que se trata, então,
é de mudar a prática política, corrigir problemas que já foram apontados aqui, que são fundamentais para as forças de esquerda e progressistas, sem os quais não há meios de alterar a correlação de forças, mesmo a médio e longo prazo. E isso, embora o governo possa e tenha responsabilidades em relação a essa questão, eu, pelo menos, entendo que essa responsabilidade é muito maior dos partidos políticos e dos movimentos sociais. Nós temos que cobrar do governo, nós temos que exigir do governo condições para fazer uma atuação nesse sentido, mas cabe aos partidos, aos movimentos sociais populares e de esquerda mudar a sua prática, corrigir problemas que se agravaram ao longo do tempo, fazer essa atualização, esse adornamento em relação às novas condições do mundo e do Brasil, sem o que não tem milagre. Sem o que não tem milagre. A gente acabou assumindo que uma parte dessa problemática está nos novos meios de comunicação com as massas. Mas nós estamos ainda atrasados nesse sentido. Mas, evidentemente, que o mundo das redes sociais, o mundo de dialogar por meio do celular com setores muito mais amplos da população é inexorável. E nós temos que criar condições de fato para fazer essa disputa de uma maneira muito mais significativa. O que não é só uma questão de meios, é uma questão também de conteúdo, de propostas. Mas o exemplo marçal nessas eleições aqui de São Paulo foi um exemplo que, como já foi dito aqui, reproduziu essa combinação de uma postura antissistema, como falou o companheiro Eduardo, antissistema, e, ao mesmo tempo, aproveitando ao máximo os meios de comunicação atuais. Então, eu queria resumir, concluir, dizendo isso, que nós temos que levar em conta uma condição de influência de esquerda junto ao governo muito reduzida, compreender que a estratégia do governo passa por um aumento das condições de governabilidade e construção de uma vitória em 2026, porque requer tempo histórico para que nós, forças progressistas de esquerda, possamos nos recuperar e combinar isso com essas limitações com mudanças fundamentais na reorganização do pensamento e da prática do PT, das forças de esquerda e dos movimentos sociais. Mas queria concluir dizendo que estou assim muito satisfeito, muito bem impressionado com a qualidade da análise e das intervenções que foram feitas antes aqui da minha. Muito obrigado, Granado. Muito obrigado, Tibúrcio. Samuel Spellman. Samuel, com você, por favor. Tudo bem, pessoal? Queria dar boa noite a todos, né? Dizer que é um prazer estar aqui dividindo esse fórum com vocês e conversar assim rapidamente sobre alguns pontos, já indo direto ao ponto, até para não tomar muito o tempo da palavra, para alguns pontos que são a realidade premente, eu acho, dessas eleições e para a gente pensar coletivamente uma estratégia de esquerda que envolva disputar de fato esses novos campos que tem aberto aí, não é? É, a gente está, acho que talvez aqui um pouco arrodeando o fato do fenômeno do Marçal, mas que ele participa de uma coisa maior. Talvez o Marçal em São Paulo tenha sido só a feição mais ousada para a eleição atual, mas que sempre aparece nos grandes centros do Brasil, aquilo que vai ser mais avançado, que coloca o peão adiante e, portanto, todo mundo passa a seguir na próxima eleição. Eu sinto uma fragilidade na esquerda mais organizada, na disputa do espaço digital.
já há um certo tempo. Eu acho, eu na minha memória recente, o que eu mais me recordo, uma melhor campanha digital feita foi o segundo turno do Haddad. Mas desde então não tem se colocado alguma coisa com uma presença significativa, de impacto, que gera notícia, que acompanha ali, que se mantenha de fato disputando esse espaço. Por que eu digo isso? Porque a gente não precisa, na verdade, talvez tratar de proposta constantemente, mas precisa haver uma presença permanente, uma presença que contamine. O sujeito aparece com um boné, pessoal. Eu fiquei brincando, estava em São Paulo na época da primeiro turno, eu fiquei brincando por que que o Boulos não fez o boné vermelho. Disputa, imita, adapta, avança. Por que que eu falo disso? Porque o companheiro Pereira, gostei muito da fala, só que tem uma questão que eu queria colocar aqui para a gente discutir sobre. Que se a gente lida com a vitória, de fato, de forças estabelecidas de reeleição, e eu estou morando aqui em Belém, aqui é uma situação onde não há reeleição de um prefeito onde já havia conseguindo a reeleição várias vezes. É um quadro antigo, estabelecido, colocado e com o orçamento público do seu lado nessa eleição. Mas, no entanto, a gente tem uma situação em que isso não se apresenta. A renovação, obviamente, aliada com o governo do Estado, tem esse tipo de questão aí. Só que eu percebo o seguinte: do outro lado, a gente tem um fenômeno que é uma renovação que, embora não é vitoriosa, ela se reproduz em qualquer cidade de tamanho médio ou metrópole brasileira. A Date se renovou. Não são sempre bons quadros, mas eles oferecem quadros. E essa oferta constante aí é um fenômeno realmente que há que ser analisado, né? Eu sei, todo mundo aqui sabe que nós oferecemos bons quadros nessa última eleição. Acho que é a Natália Bonavides mesmo. No Rio Grande do Norte teve um papel essencial aqui, apesar da derrota. Mas isso são duas questões que se participam da mesma coisa. Como oferecer novos quadros, como colocar uma candidaturas que possam utilizar dessas novas mídias para voltar a disputar espaços que se perdeu. Eu não falo não necessariamente somente a juventude, mas todo mundo que tem um impacto ali maior, ou que se sente mais isolado por questões prementes do neoliberalismo. Desemprego, falta de renda, acesso à cidade, disputa do território. E eu não estou nem falando de uma agenda que seja uma agenda propositiva de fato, que é uma agenda de novas tecnologias, de pensar o território, mas sim de voltar ao básico, né? De disputar os velhos espaços da esquerda, que no limite é a causa do emprego brasileiro, a causa do trabalho. E isso fica aí num rescaldo, porque em que pese essa eleição de fato seja não sei, 1-1, 2-1, no acumulado, mas há que se pensar como é que isso afeta a chegada para a próxima. E como é que essas correlações de força agora vão impactar na próxima, e o que é que se pode construir daqui para diante, né? Realmente pensando de fato um cenário eleitoral que não vai ser favorável. Na semana passada eu tive a oportunidade de estar aqui no Diálogo Amissú e a gente já começou ali a falar um pouco sobre China, né? Mas a gente falou também 5 minutinhos ali rápido sobre o cenário americano. Pessoal, não vem um cenário favorável, não. Vem um cenário desfavorável aí. Há que se falar em termos claros, né? Então, eu me pergunto como isso vai, se já não era favorável antes, agora se tem um problema. Há que se reagir. Não há que se pensar, na verdade, talvez em fincar uma trincheira, não. Há que se pensar também em como projetar uma disputa desse novo espaço, né? Porque do contrário, infelizmente, a gente fica à mercê de colaboração espontânea em rede social que junta ali uma massa de jovens que for sujeito ao desemprego e de repente você consegue quase ir para o segundo turno em São Paulo, né? Então, uma, duas, três, 20 São Paulos, 106 municípios de segundo turno. Quantas vezes a gente vai ver isso acontecer? Fica a provocação aqui, perdoem até o tom mais, pouco mais incisivo, tá certo, pessoal? Mas, enfim, quero agradecer novamente o Granado aqui pelo convite, tá certo? Por estar aqui contribuindo com esse espaço. Forte abraço. Muito obrigado, Samuel. Também não apresentei o Samuel. Samuel é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, né? Ele é da Paraíba, foi da Universidade Federal da Paraíba e
atualmente mora em Belém do Pará. Agora, Sérgio Mileto. Sérgio Mileto, para eu não ter que apresentar depois, apresento antes. Sérgio Mileto, presidente da Associação Latino-Americana da Micro e Pequena Empresa, a Lampime. Sérgio, com você, por favor. Bom, boa noite a todos. Um carinho aqui especial com o Tibúrcio, com a Nádia, com quem pudemos participar junto durante o governo Haddad de São Paulo, tentando fazer políticas para os micros e pequenos e tentando olhar para os micros e pequenos e alertando as esquerdas que o olhar enviesado aos micro e pequenos negócios podia ser uma grande armadilha para a esquerda. Eu estou dizendo isso porque a academia, com todo acerto, se refere, por exemplo, à questão do empreendedor de forma crítica, falando da precarização do trabalho. E tem toda a razão, não vou entrar no mérito da academia, mas não propõe a solução adequada e o empreendedor lá na ponta, que sai na sua moto, quase morrendo, precarizado, ainda se sente ofendido. Porque ele só quer ser empreendedor, ele só quer trazer comida para casa. Eu estou falando, olha, hoje, desde que eu saí da prefeitura, a gente desenvolveu um núcleo de desenvolvimento territorial na Casa Verde, Cachoeirinha e Limão. Conseguimos reunir costureiras que estavam envolvidas no trabalho escravo. Hoje elas têm capital de giro para tocar a vida delas. Elas ganhavam um bruto R$ 1.500, hoje ganham 4,5, sem apoio nenhum do governo, nem municipal, nem estadual. Então, assim, eu não consigo fazer essa análise. Eu não sou da academia, então eu não consigo fazer essa análise ampla. Eu estou falando da percepção do que a gente sente no trabalho e do que as pessoas falam. Essas regiões que eu estou, o Boulos tomou um banho, ali mas perdeu feio nessas regiões. Então, vou citar algumas coisas, por exemplo, assim, o governo Haddad criou o Vaitec. Falou isso porque foi dentro da DESAMPA, onde eu era presidente. Foi um dos primeiros atos que nós fizemos. Primeiro ato foi compra pública. Nunca nos nossos governos conseguimos, no federal se fazia, nos municipais, a compra pública virar um fato. Precisou Bruno Covas decidir fazer um tipo de edital para que a compra de uniformes escolares fossem feitos. E hoje a gente tem MEIs, costureiras das periferias, costurando para os seus filhos e para os amigos dos seus filhos e conseguindo criar renda na periferia. A gente fez uma reunião com Boulos, pautamos a questão da compra pública. Ele não falava, aí marquei uma reunião com o Donato. Falei, Donato, que loucura é essa? Por que não? Vamos só falar da cooperativa, de economia solidária, que ninguém é contra. Imagina, a gente está, em vez de chamando o empreendedor de, olha, esse aí é um precarizado, e é assim que ele escuta ser chamado, a gente chama eles para falar assim, olha, vamos se unir, vamos criar um coletivo de mês, vamos produzir roupa, vamos produzir comida, e a gente começa a criar coletivo de produção sem patrão. E aí a gente começa a falar de outra coisa que os caras, que enquanto que a esquerda está falando da carteira azul, do emprego digno, legal, né? Não sou contra isso, mas hoje cada vez menos e cada vez menos haverá esta possibilidade. E aí vem no crédito. E aí essas pessoas ficam desesperadas para ter que comprar comida e vê o país exportando comida. E o governo festejando os indicadores da exportação. E olha, o plano safra desse ano é maior que o outro ano. E quanto de plano safra e quanto dessa safra vai para a mesa daquela pessoa lá na ponta? Eu já falei aqui numa reunião, em outro encontro, que o nosso governo nunca pensou em fazer cotas ou criar contrapartidas, dizer assim, olha, você vai ter crédito, você vai poder, mas você tem que produzir tantas toneladas de arroz e feijão, senão você não vai exportar. O Japão fez isso com os Estados Unidos. O Japão fez isso quando o Reagan quis proibir
os carros importados do Japão que estavam destruindo a indústria automobilística americana, o Japão falou, não, não precisa pôr mais taxa. Queria sobretaxar, não põe mais taxa, a gente vai exportar menos para vocês. A gente vai criar cota. Aí os republicanos perderam a eleição, porque o povo americano queria comprar o carro japonês, que consumia menos. E, ao mesmo tempo, a gente compete na periferia com as igrejas. E a igreja acolhe. Eu sou de uma época, todos nós aqui somos, da época do PT das festas. Não tinha fundo eleitoral, né? A gente tinha que arrecadar dinheiro, fazer a festa, celebrava a política. Fazer política era uma alegria participar da vida política do país. E tinha as pessoas na base recebendo as pessoas, e a gente passou a ver o quê? Que hoje essas pessoas são acolhidas na igreja. É na igreja que tem a creche, é na igreja que depois eles vão lá, que deixa, imagina para a mãe que deixou o filho na creche, o pastor vai lá e fala, você tem que vir aqui no sábado, no domingo, para conversar. E mais, o empreendedor que vai para a igreja, ele ainda cria uma rede de comércio daquilo que ele produz dentro da igreja. Então, cria uma rede local que ajuda a gerar aquela renda que está lá. Eu estou falando dessas percepções porque, na hora do crédito, é assim, é 5% ao ano para as montadoras de automóvel, porque geram 1 milhão de empregos, e 25% para o empreendedor. E aí o empreendedor, esse que está começando, eu vi o caso das costureiras, para poder fazer elas fazerem o uniforme, elas precisavam comprar o tecido. Cadê o capital de giro? Não tem. Nem a 20, 25% ao ano não tem. Então, como é que as pessoas não conseguem... A esquerda no poder levou uma grande decepção. A sensação que eu tenho, com toda a luta que a gente faz lá para trazer essas pessoas, é essa decepção. Eu ia falar aqui do Vaitec só de um comentário. Num debate que teve entre o Boulos e o Nunes, o Boulos fez uma crítica, quem defendeu o Vaitec foi o Nunes. Então, nós fazemos aqui o Vaitec, que faz isso. Ele nem sabia que o Vaitec era um programa do Haddad. Um programa elogiadíssimo pela Comissão de Ciência e Tecnologia da cidade de São Paulo. Então, essa falta, eu tenho a impressão, gente, que o buraco é bem mais embaixo, que nós caímos numa grande armadilha. Eu acho que deram a corda para a esquerda chegar ao governo sem poder. Não teve poder no primeiro mandato, Lula, não teve no segundo, não teve poder no Dilma I, não teve poder no Dilma II, foi muito pior. Teve menos poder ainda. E agora, catastroficamente. E esse governo não fez o enfrentamento com o Congresso. Porque tem que governar. Não, tem que dizer que não pode governar em direção ao povo, porque o Congresso não permite. E isso não está claro, ficou confuso. As más notícias. A economia cresce? É claro, a economia cresce. Para quem? Quem que está crescendo? Quem que está sendo incluído? O povo lá da periferia, da base, não vai ter acesso a essa carteira assinada. Então, eu primeiro queria agradecer, porque eu aprendo muito sempre com vocês, e como eu não sou da academia, a única coisa que eu posso dizer é, olha o que eu estou ouvindo lá. E a gente apanha dos dois lados, porque a gente defende o micro, pequeno empresa e o empreendedor, e na hora que a gente chega no Partido dos Trabalhadores ou nos partidos de esquerda, a única resposta que a gente ouve é o micro e pequeno é de direita. E a gente é sempre excluído. E fomos mais uma vez nessa discussão. Estamos sendo hoje no governo, onde o Conselho de Desenvolvimento, que lá está lá, que já tivemos parte no passado, não estamos presentes. As duas entidades presentes de micro e pequena empresa dentro do Conselhão são de ultradireita, sendo uma delas do Paraná. E é esse tipo de gente que o Lula vai lá ouvir. Então, ou a gente fala, o que está acontecendo? Isso que é governabilidade? Tá, então eu fico por aqui, Granado. Muito obrigado. A decepção é muito grande.
e o cenário é muito pior. Eu acho que nós estamos repetindo as décadas de 19 a 45 do século passado. Muito obrigado, Sérgio. Está escrito ainda Vicente Trevas. Obrigado, Bernardo. Primeiro, agradecer a essa conversa de hoje, que eu acho, como observou o Tiburcio, está sendo muito importante, está nos ajudando a contextualizar, né, a entender esse desafio desse processo das eleições deste ano aí, né? Quando eu tento compreender complexidades, eu uso muito a metáfora da equação, né? Então, eleições municipais é igual aqui, né? E eu acho que aqui o nosso debate apresentou um conjunto de variáveis, né? Evidentemente que nós vamos ter de depois aprofundar a natureza dessa variável, o peso dela, né? Nela mesma, né? A potência 2 ou 3, a relação com B, com C e assim por diante, né? E aqui eu queria contribuir chamando a atenção para algumas variáveis que nós deveríamos depois tentar processá-las para que possamos ter um entendimento mais estratégico. Uma variável, eu acho que essas eleições de 2024, ela reforçou aquilo que nós já observamos na eleição de 2022, que foi o processo de reoligarquização da política brasileira, né? Se nós fizermos uma análise assim das eleições municipais, nós vamos, inclusive, perceber esse processo, né? E, portanto, nós estamos quase fortalecendo, recuperando uma tradição do sistema político brasileiro, que foi sempre um sistema político oligárquico. E essa reoligarquização da política brasileira, ela se expressa hoje num ajornamento geracional. Hoje, as oligarquias já estão sendo processadas pelos seus netos, que é só verificar várias cidades aí, né? E também por um grande fortalecimento dos mecanismos do clientelismo. E aqui o orçamento secreto, né, e outras coisas mais deram muita potência à compra de voto, ao favor e assim por diante. Então, eu deixaria essa variável para que nós pudéssemos entendê-la melhor e analisá-la no sentido de qual peso e qual extensão. Uma outra variável importante, eu acho que é o crescimento da ideologização da política. A famosa guerra cultural que eles perceberam, né, eles estão fazendo, né, curso desse processo. E aqui, portanto, grandes debates e em várias cidades a polarização foi em cima de valores, foi de valores comportamentais, em cima de valores religiosos, né? E muitas vezes a gente entra nesse debate ainda prisioneiro de uma concepção meio economicista, meio dos resultados materiais, que são importantes, mas são insuficientes quando há um crescimento e uma expansão da ideologização do embate político, né? Um outro elemento importante, só abrir aqui meu momentinho só, pessoal. Aqui minhas notas estão eletrônicas e elas caíram, estou abrindo. Um outro elemento importante é o crescimento da extrema-direita, mas nós temos de aprofundar o entendimento desse crescimento. Veja, eu chamo a atenção para a leitura da penúltima Carta Capital de uma matéria sobre a direita na Igreja Católica. Essa matéria é muito importante e ela foi fruto de uma pesquisa, né, que eu tive acesso ao conjunto dela, e ela mostra, veja, não só a questão do processo de direitização, de extrema-direita na Igreja Católica, mas as suas ramificações com a vertente protestante e suas conexões internacionais. Essa pesquisa identifica bispos americanos,
identifica o que a gente já sabia, Steve Bannon, identifica a TFP, identifica os empresários que investem nisso, um deles é o próprio Gerdau, tudo isso está registrado, né? E o próprio Marçal é filho desse processo. E, portanto, ele é uma novidade na cena política, mas ele é uma variável que estava sendo formada, você entende, há muito tempo, né? E aqui a gente subestimou muito, né, essa questão. Então, veja, e há uma articulação internacional, um acompanhamento internacional do nosso processo local, né? Eu colocaria, e, portanto, a extrema-direita é um processo em andamento e é um iceberg mais poderoso do que a sua manifestação externa indica, que a gente teria de ter mais consciência sobre isso. A sua capilaridade e tem uma história que remete ao relatório Rockefeller dos anos 60 e assim por diante, né? Eu também colocaria em dúvida algumas afirmações aqui feitas. Por exemplo, o Edu falou que essas eleições significaram a vitória dos governadores. Edu, isso corresponde à Bahia? Isso corresponde ao Rio Grande do Norte? Né? Isso corresponde ao Piauí? Né? Então, veja, que governadores foram vitoriosos, você entende? Porque eu ainda não tenho os dados completos desses que citei, mas acho que não houve uma vitória acachapante nesses estados, do ponto de vista. Então, também há variáveis importantes que existiram, mas que não têm universalidade. E aí a gente queria dizer até onde essa questão foi vitoriosa e as condições propícias dessa vitória, né? Depois, veja, eu acho também que nós, força de esquerda, os partidos, nós sempre fazemos referência às transformações estruturais, mas eu acho que a gente não tira as consequências disso. Todos nós afirmamos que houve uma mudança no mundo do trabalho, mas veja, é uma mudança em curso. Qual é a configuração dela hoje? Né? Então, eu acho que mesmo o nosso entendimento das transformações estruturais, nós não estamos assim assimilando de uma forma capaz de orientar a ação. Essa é a questão, né? Quero também dizer que o nosso país, veja, tem um déficit de cultura política democrática e republicana. Entende? Há um déficit, quer dizer, o nosso sistema educacional, a nossa pregação partidária é muito devedora para formar, você entende, uma cultura, você entende, democrática nos seus fundamentos da República e assim por diante, né? E quero também concordar muito com o mestre Sérgio Mileto, nosso companheiro, que a questão da micro e pequena empresa e do empreendedorismo, nós não estamos... Nós somos, veja, em relação ao empreendedorismo, a nossa primeira atitude da nossa grande família foi uma reação ideológica. E tem um fundamento, isso aqui é uma pregação do neoliberalismo. Mas como nós não aprofundamos isso no contexto da transformação do mundo do trabalho e da produção da renda, nós somos obrigados a fazer recuo táticos. Os nossos candidatos tiveram de se render a essa evidência e tentar trazer um entendimento diferente, né? E, evidentemente, também, eu acho, né, e nisso nós somos muito recuados, é que também o mundo e o Brasil, eles estão vivendo uma crise do modo de vida. Do modo de vida. O nosso modo de vida foi sempre um modo de vida articulado pelo trabalho e pela moradia. Né? E isso hoje tem muitas complexidades. Né? Como se organiza o cotidiano das pessoas. E a nossa presença da esquerda nesse cotidiano. Né? É um déficit de presença muito forte. Né? Em relação, viu, Edu, aqui com você, a não crença na democracia e tudo, precisamos entender melhor isso. O que as pessoas estão descrentes é com a desconstrução de suas conquistas. Nós não podemos entender o que se passa na Europa e em vários países com a desconstrução do welfare state. Foram conquistas que melhoraram a qualidade de vida das pessoas. E essas conquistas, pela capitulação da social-democracia europeia ao neoliberalismo, desde o tempo do Tony Blair e tudo, levou ao que nós estamos sentindo.
Então, há ressentimento com essa perda aí, né? E por fim, eu acho que nós temos, né, como esquerda, como partidos políticos e movimento, temos o desafio de sermos contemporâneos a nós mesmos. Eu acho que é uma crise de contemporaneidade nossa em relação a gente, né? Mas são variáveis que depois a gente pode tentar ver se são pertinentes para montar a equação dos nossos desafios. Obrigado, Renato. Muito obrigado, Vicente. Não, uma preocupação que, pelo menos aqui na campanha, na cidade de São Paulo, foi criada essa frente esquerda progressista para disputar as eleições. E esse é um exercício que não ficou bem resolvido aqui na cidade. Não houve uma integração adequada, que foi a primeira vez que isso ocorre. E não foi fácil, digamos, para o PT abdicar de não ter candidato pela primeira vez. Mas acho que foi correto apoiar alguns, não tenho dúvida disso. O que eu estou dizendo é que se nós queremos manter esse bloco de forças unido, nós vamos ter que ajudar a fazer um esforço de como que essa concertação, digamos, se mantém num diálogo para tomar decisões que envolvam todo mundo, senão, eventualmente, uma parte é envolvida e a outra faz, digamos, perfil baixo, um corpo mais mole. Então, aqui em São Paulo houve problemas também dessa natureza. Acho que, como uma primeira experiência, isso é compreensível, mas é um desafio para a gente superar em se manter esse processo de junção das forças progressistas nos processos eleitorais ou para articular a atuação dos movimentos sociais, do parlamento, etc. Paulo Vira, muito obrigado. Nós vamos caminhando para o nosso encerramento, agradecendo a todas as pessoas que participaram aqui conosco. Eu acho que foi um debate bastante rico, num formato que não é o formato tradicional do Diálogo Zamzur, né? Mas eu acho que valeu a pena, valeu muito a pena, eu acho que acrescentou bastante. E já deixo, então, o convite para todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube, para que estejam conosco novamente na próxima segunda-feira. Muito boa noite a todos e a todas.